Aproveitar o momento aqui da minha caminhada para dividir com você, compartilhar uma situação que nós vivenciamos com a minha mãe recentemente, e eu acredito que ela possa ser útil a muitas pessoas que de repente estão passando pela mesma situação ou já passaram sem ter o diagnóstico fechado. Bom, a minha mãe, ela ao longo da vida evitou medicamento químico, alopático, e de um mês para cá ela começou a apresentar alguns sintomas que nós não conseguíamos associar, fechar o diagnóstico. Ela apresentava como se fosse uma crise de ansiedade, então era uma fraqueza muito grande, ela sentia o coração acelerar, um tremor por dentro, era visível um tremor nas mãos e uma fraqueza muito grande, quase que com sensação de desmaio. E nesse momento, então, ela tinha que ficar quietinha, deitada, até a crise passar. E essas crises, no início, era mais assim, pela manhã. Ela acordava com esse sintoma. Depois, ao longo do dia, ia passando, Mas aí começou a aumentar a frequência das crises. Então vinha como uma sensação de desmaio, uma tontura e todos esses sintomas. E nós começamos a investigar, fomos ao médico, qual diagnosticou uma possível infecção, que o sintoma poderia ser, Tratamos, mas nem o sintoma não melhorou em nada. E aí começou a nossa busca, de tratamentos, dentro daquilo que a gente já pratica, que é homeopatia, aromaterapia, os florais frequenciais da fitoenergética, mas os sintomas não amenizavam. Então, o qual começou assim, me deixar muito em busca realmente de descobrir o que minha mãe tinha, pois se fosse realmente uma crise de ansiedade, com todas essas práticas era para ter uma melhora, Até porque eu recebo inúmeros relatos da fitoenergética e um dos primeiros sintomas que melhora é crise de ansiedade, Ansiedade, pânico. E no caso da minha mãe, nós não obtivemos uma resposta positiva. E foi então que a busca continuava, por descobrir o que minha mãe estava tendo. E, para nossa surpresa, o que estava acontecendo com a minha mãe era relacionada à apneia. Apneia, minha mãe sofria de apneia, embora ela não tinha os sintomas, com ronco assim, sofria de ronco, mas esse diagnóstico já foi passado para ela alguns anos atrás, através do exame da íris, E nós então fizemos o aparelho na época, com um profissional que eu super indico, já indiquei para muita gente, porque ele faz a biorreprogramação bucal. Então ele trata da boca, cuidando do corpo como um todo. Então as pessoas melhoram de dores no corpo, enxaqueca, através desse tratamento diferenciado, que chama-se biorreprogramação bucal. Então deixo aqui a indicação do Dr. Rogério Pavan, profissional maravilhoso, que eu já contei uma outra experiência que eu tive também com o meu filho, tá aí no canal. E o qual também não conseguia fechar o diagnóstico dele, No caso, na época, ele tinha 3 para 4 aninhos, hoje ele vai completar agora 10 anos e está ótimo. Então, voltando à situação da minha mãe, quando ela voltou a fazer uso do aparelho, que o Dr. Rogério já tinha feito a indicação para minha mãe, essas crises começaram a melhorar. Ela começou a diminuir a frequência, porque chegou um ponto que ela começou a ter várias crises ao longo do dia. Ela já não estava mais saindo de casa, porque a qualquer momento podia acontecer a crise.
Nós estávamos até achando que poderia ser, né, síndrome do pânico, crise de ansiedade, como eu disse, mas não respondia a nada, né? E foi então que, voltando a usar o aparelho da apneia, as crises foram diminuindo. Mas aí, quando nós associamos o aparelho da apneia ao oxigênio frequencial, olha, foi incrível. Em questão assim de 2 dias, as crises desapareceram, né? Minha mãe não teve mais nenhuma crise. Já tem, olha, agora praticamente 1 semana que ela não tem mais crise nenhuma, acorda bem e passa o dia todo bem. Então nós sabemos o quanto o oxigênio, eu aqui caminhando agora com essa, né, com essa máscara, talvez não esteja absorvendo o oxigênio que o meu corpo precisaria absorver, né? E isso, quantas pessoas não podem estar sofrendo também com a falta de oxigênio, porque se não chega oxigênio nas células, no cérebro especialmente, os sintomas podem acontecer. E olha só, no caso da minha mãe, nós estávamos achando que fosse realmente uma crise de ansiedade, poderia ter entrado aí com medicamentos fortíssimos, o qual talvez iria agravar ainda mais os sintomas, talvez não tivesse melhorado da forma como melhorou, né? E o que ia acontecer? Ela ficaria aí dependente dos medicamentos, com efeitos colaterais que nós sabemos que acontece quando faz uso desses medicamentos, sem ter uma qualidade de vida como ela está agora. Então, fica aqui a minha sugestão: se você conhece alguém com esses sintomas, né, vivenciou uma situação parecida, e procure investigar a questão, né, como anda o seu sono, né, que de repente a sua questão está aí também, assim como a da minha mãe, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Um beijo no coração de todos.